Olá, leitor! Olá, leitora! Estou de volta aqui ao canal e vou fazer nesse formato para que vocês possam ouvir enquanto fazem outras coisas. E hoje eu vou comentar sobre o livro Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, que é um clássico aí do cinema, né? Eu não assisti, confesso, e eu também não sabia que foi baseado em um livro, mas agora, né? Inclusive, é muito clichê, né? Um livro tudo clichê. Os personagens são clichê, a história também, o final eu achei interessante, mas nada tão surpreendente. Lembrando que tem spoilers, tá? Então, se você não leu, leia, é um livro super curto e depois você volta para comentar aqui comigo. Bom, esse livro ele vai contar a história de dois casais, quatro jovens, né? Completamente loucos, inconsequentes, né? Babacas, eu diria. A Ellen e o Barry, que são um casal, e a Julie e o Ray, que são outro casal. E assim, são bem padrãozão, sabe? Tipo, a Ellen é aquela bonitinha que não tem cérebro, o Barry é aquele jogador de futebol americano com aquela jaquetinha, a Julie é aquela líder de torcida, roupinha rosa e tal, e o Ray é aquele meio deslocado, assim. Então, é bem clichê mesmo, mas eu achei legal, eu gostei, achei interessante. E começa então com eles voltando de um piquenique à noite e eles atropelam um garotinho, né? E o que eles fazem quando eles atropelam? Aguardam socorro? É claro que não, eles fogem da cena lá do crime, né? Porque acabou sendo um crime, porque o garoto faleceu, morreu. E eles fogem da cena do crime e ainda fazem um pacto para que não seja contado para ninguém o que eles fizeram, entendeu? E aí, cada um segue a sua vida, né? O Barry e a Ellie ainda continuam sendo um casal, embora o Barry seja aquele bem escroto, sabe? Que pega geral, aquele cara que acha que mulher é objeto, sabe? Assim, bastante escroto. E a Ellie é uma coitada, entre aspas, também, porque não se dá conta do cara babaca que ele é, e ela também é uma babaca, enfim. E a Julie também, e o Ray, eles acabam se separando, o Ray acaba indo embora lá, e a Julie passa de uma líder de torcida a uma CDF, e vai passando o tempo, um ano se passa, e eles começam a receber alguns bilhetes. Primeiro a Julie recebe um bilhete, eu sei o que vocês fizeram. E aí ela descobre que o Ray voltou, ela conversa com ele. O Ray também fala que recebe um recorte de jornal sobre a matéria do Danny, que chama o menininho, né? A Ellen também recebe, né, na porta lá do apartamento dela tá colado uma matéria sobre também. Enfim, aí eles começam a meio que desconfiar que alguém sabe deste ocorrido. E nesse meio tempo, a Ellen, ela conhece o Collie, né? Um rapaz assim que fica dando em cima dela o tempo todo e tal, um rapaz meio avulso. Eu achei ele avulsérrimo. Mas enfim, né? E ela conhece ele e tal, mas ele sabe que ela namora o Barry, mas ele fica meio que no pé dela ali. E eles começam a ficar meio desconfiados, né? O que está acontecendo e tudo mais. E um dia a Julie e o Ray acabam indo até a casa do garotinho, né? Para verificar se são os pais dele que de repente descobriu e tá meio que querendo assustar ele, se vingar, etc. Eles acabam conhecendo a irmã do Dani, fala que acaba descobrindo que a mãe tá num tipo de um hospital psiquiátrico, o pai também tá lá com ela em outra cidade, ela tá sozinha, essa irmã. Só que o Ray acha estranho, porque vê roupas masculinas, vê tinta, sabe? Como se estivessem pintando a casa, enfim. Ele acha estranho e fala, mas como, né? Não tem nenhum homem com ela, é muito esquisito, enfim. Só que passa, né, a situação. E um dia o Barry recebe uma ligação que todo mundo acha que é da Ellen, né? Mas na hora que ele vai para esse encontro, ele acaba levando um tiro. Só que o Ray, ele vai no hospital, ele fala, pô, o que tá acontecendo, né? Me conta essa fita aí e tal. E aí ele nega, ele fala, então, era uma garota que eu tava, né, saindo e tudo mais, não era a Ellen, eu marquei o encontro e tal, enfim. Ele conta uma lorota, né? Que depois, no último do último momento do filme, do livro, aliás, que ele vai se redimir, entre aspas, né? E nisso, a Julie, ela sai também com um rapaz chamado Bud, eu acho que é assim a pronúncia,
Esse Butch também, nossa, gente, aleatório, avulso. Eu achei todo mundo avulso, mas os homens desse livro eu achei mais avulso ainda, Jesus. Enfim, e aí ela tá saindo com esse rapaz também, que veio da guerra e tudo mais, mas tipo, ela tá saindo pra, sabe, passar o tempo. Você tá, não tem nada pra fazer, sai com esse contatinho aqui. É isso. Mas não achou nada assim, ela não sentia nada por ele, né? Tanto é que quando o Ray volta, ela percebe que ainda gosta dele e tudo mais. Enfim, no último do último momento do livro, tá? No último do último momento, as cenas finais, o Barry acaba meio que dando um insight e ele acaba, né? Contando, ele acaba com ele primeiro tenta falar com a Ellen, mas a Ellen chega no apartamento e quem está lá? O Collie. O Collie está lá, aquele avulsérrimo que dava em cima dela, e ela acaba descobrindo que ele é o irmão do Danny, na verdade. Ele descobriu porque a Julie, quando o irmão dele morreu, pediu uma coroa de flores. Então ele descobriu, né? Foi uma líder de torcida ruiva, né? Então ele foi, começou a investigar eles e tal, e ele acabou descobrindo. E ele vai até o apartamento dela, né, para tentar matar ela, e depois ele vai até a casa da Julie, e aí a gente descobre que o Colin e o Butch eram a mesma pessoa. Por isso que ele era muito avulso, a mesma pessoa avulsa. Enfim, ele tenta matar ela também, só que o Ray chega, né, e impede, tipo, como é que fala? O príncipe no cavalo branco chega e tá, e pega e consegue salvar a mocinha indefesa, né? Bem clichêzão. E aí ele consegue. Não fala se ele morre, né? Não fala se o Colin morre. O Colin barra Bud morre. Mas ele consegue. O Ray consegue salvar a Julie. E ele conta que o Barry ligou para ele, ligou para o Ray, e que contou para ele que, na verdade, ele tinha recebido uma ligação do cara que falou que tinha umas fotos. E mais cedo, naquele mesmo dia, o Ray tinha se encontrado com o Bud, né? E aí ele percebeu que tinha tinta, a mesma cor da tinta que tinha na casa onde eles foram visitar os pais do Danny. Então, ele desconfiou que podia ser a mesma pessoa. Olha só que coisa. E aí ela fala, né? A Julia, mas ele não tentou nada com você, ele só tentou com nós três, né? Porque ele deu um tiro no Barry, foi no apartamento da Ellen e tentou matar ela, né? Aí ele fala, porque se matasse você, iria me ferir profundamente. Bem novela mexicana. Enfim, né, gente? Esse foi o livro, né? No fim. E outra coisa também, eles decidem contar tudo, né? E no final eles decidem contar tudo, eles concordam meio que em quebrar o pacto e contar tudo o que aconteceu e tudo mais, né? Enfim. E aí, todos ficam felizes para sempre. O Barry acaba, porque corria o risco dele ficar paraplégico por causa da bala, ele não fica, enfim. Todos ficam felizes para sempre. Menos o rapaz, o coitado do irmão, o Colin, né? Eu achei muito triste isso, né? Porque meio que, não que a vingança seja plena, já dizia o seu Madruga, mas é uma coisa triste de, sabe? Poxa, né? O cara, ele queria meio que se vingar da morte do irmão, enfim. Foi uma coisa muito triste, foi muito ridículo, babaca o que eles fizeram, enfim, né? Mas no final, todos meio que se arrependeram e decidiram contar a verdade, né? Enfim, eu achei muito legal, assim, eu gostei, não foi uma leitura ruim, mas não foi, nossa, meu Deus, que bafo, que livro, que tombo, que eu já li livros assim, maravilhosos. Esse não foi tanto, mas valeu a pena, assim, um livro curto, interessante, não foi ruim, não foi uma leitura ruim. Entre de 1 a 5 eu daria nota 3 para ele, depois vocês comentam aqui o que vocês acham, que nota que vocês dariam. E é isso, gente. Essa foi a nossa leitura de hoje. Bem, assim, clichêzona, mas vale a pena, não é uma perda de tempo, tá bom, gente? Um beijão para vocês, obrigada
Para quem chegou até aqui, se você curtiu, gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.